O texto que consideramos hoje foi tirado de um artigo da Sentinela com o tema Como podemos manter uma atitude de espera? Essa é uma pergunta que devemos nos fazer porque, como esse artigo disse, a impaciência pode ser perigosa, porque pode nos fazer agir sem pensar. Qual é o antídoto para a impaciência? Abram sua Bíblia, por favor, no texto que foi tema desse artigo. Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Vamos ler Miqueias 7:7 juntos e pensar um pouco em como o exemplo de Miqueias pode nos ajudar a manter uma atitude de espera. O texto diz: Mas quanto a mim, ficarei vigilante esperando por Jeová. Esperarei pacientemente, ou, como diz a nota, mostrarei uma atitude de espera pelo Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. É bonito ver como em apenas um versículo Miqueias falou 3 vezes do seu Deus, do nosso Deus, Jeová. Esse é um bom lembrete de que não importa o que está nos causando sentimentos de impaciência ou frustração, sempre que colocamos um problema ou dificuldade ao lado do nosso Deus, Jeová, o que acontece com o problema? Ele fica pequeno, suportável com a ajuda dele. Podemos chegar na mesma conclusão que o irmão Carl Klein chegou em sua biografia. Se Jeová permite, então a gente pode aguentar. Com a ajuda de Jeová, nós podemos suportar pacientemente qualquer provação, circunstância ou situação pelo tempo que for necessário, sem perder a alegria. Miqueias tinha certeza disso. Vamos ver de novo Miqueias capítulo 7, versículo 7. Quando ele disse que ficaria vigilante esperando por Jeová, na verdade ele estava dizendo que estava determinado a ser como um vigia ativo em uma torre. Vamos tentar imaginar um vigia com os olhos bem abertos e muito alerta. Espiritualmente falando, Miqueias era assim. Ele estava decidido a não ficar impaciente nem frustrado com coisas que ele não podia mudar. Foi fácil para ele manter uma atitude de espera? Provavelmente não. Pelo contexto, conseguimos ver como era a situação em Israel e Judá na época de Miqueias. Percebam quais preocupações ele tinha, começando no versículo 2 de Miqueias capítulo 7. Desapareceu da terra quem é leal. Versículo 3. Suas mãos são peritas em fazer o que é mal. Versículo 4. O melhor entre eles é como espinhos. O mais reto deles é pior do que uma cerca de espinhos. Versículo 5. Não tenham fé no seu companheiro, nem confiem num amigo íntimo. Tome cuidado com o que você diz àquela que se deita nos seus braços. Versículo 6. Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe e a nora fica contra a sogra. Os inimigos do homem são os homens da sua casa. A coisa estava feia na época de Miqueias. A condição espiritual e moral da nação durante o reinado do perverso Acaz era assustadora. Viram alguma coisa parecida com os nossos dias? Todos os servos de Jeová hoje estão passando por alguma situação que testa nossa perseverança e paciência, porque estamos vivendo num mundo egoísta, entre pessoas ingratas, desleais e desnaturadas. Os verdadeiros cristãos seriam odiados, como Jesus predisse. Alguns irmãos têm que enfrentar ódio e oposição na escola e no trabalho quase todo dia. Às vezes, essa oposição vem de casa, de parentes descrentes. Pense também no ódio que os nossos irmãos que estão presos sofrem. Não tem como não pensar nas 2 irmãs no Azerbaijão, por quem estamos orando fervorosamente por causa da perseguição que sofrem. E os mais de 600 irmãos na Eritreia, Nagorno-Karabakh, Singapura, Coreia do Sul e no Turcomenistão. Queremos muito que essas injustiças sejam corrigidas. A gente gostaria muito de ver isso hoje. Mas somos impacientes? Não. Temos uma atitude de espera. Além dessas situações, muitos irmãos enfrentam problemas de saúde. Isso também testa nossa paciência e perseverança.
Talvez você, alguém da família ou algum amigo está lutando com um problema de saúde de maior ou menor grau. Isso me lembra do broadcasting de dezembro de 2015 que contou a história de Sabina Hernandes, do Panamá, que nasceu com uma deficiência gravíssima. Desde que nasceu, sua vida foi tudo menos normal. Mas sua história é inspiradora. Ela aprendeu a confiar em Jeová. Como Miqueias, ela desenvolveu uma atitude de espera. E essa irmã dá o seu melhor para Jeová, apesar dos problemas de saúde. Ela aguarda com expectativa o dia que essas coisas vão mudar. E nós também. A gente gostaria de ver isso hoje, não é? Com certeza, os nossos problemas vão acabar, talvez até mais cedo do que a gente imagina. Mas não importa se os nossos problemas vão ser resolvidos hoje ou no futuro. Todos nós podemos aprender de Miqueias. Veja um pouco mais sobre ele. Miqueias serviu lealmente a Jeová por mais de 6 décadas, uns 60 anos. Com certeza ele viu alguns avisos de Jeová se cumprirem e conseguiu ver que seu trabalho como profeta deu bons resultados. Mas será que ele viu o cumprimento de todas as promessas de Jeová? Não. O que ajudou ele a ter paciência, perseverar e confiar em Jeová? Foi sua convicção absoluta de que Jeová, no tempo dele, vai cumprir todas as suas promessas. Ele confiava totalmente em Jeová. Então, apenas como lembrete, quais são 2 ações práticas que podemos desenvolver ou que podemos melhorar para aumentar nossa segura e confiante atitude de espera? A primeira está no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler juntos 1 Tessalonicenses 5, 17. Esse é um dos textos mais fáceis de memorizar. São só 2 palavras. O que ele diz? Orem constantemente. Precisamos lembrar que orar é conversar de verdade com Deus. Ninguém pode nos acusar de conversar demais com Jeová. Por falar em comunicação de verdade com Deus, uma sentinela que citou esse texto disse: Ele está sempre disposto a ouvir os que fazem a sua vontade. Vamos aceitar esse convite. Vamos orar sobre as coisas que nos preocupam. Vamos desenvolver nossa confiança nele por orarmos especificamente sobre o que precisamos de ajuda. Mas e se a gente já ora constantemente, está perseverando, mas o problema não acaba? E aí? Vamos ler Lucas 11:9, por favor. As palavras de Jesus em Lucas 11:9 nos dão todos os motivos para termos confiança. Portanto, eu lhes digo, persistam em pedir e lhes será dado. Persistam em buscar e acharão. Persistam em bater e lhes será aberto. Queremos fazer tudo o que está ao nosso alcance para resolvermos nossos problemas, confiando que em algum tempo Jeová vai trazer a solução e que até lá Ele vai nos ajudar a aguentar. Sabe o que acontece quando colocamos uma tempestade do lado de Jeová? Ela vira um copo d'água. Precisamos transformar tempestades em copos d'água, lançando nossos problemas para Jeová em oração. A confiança de Miqueias não era sem sentido. Ele vai voltar na ressurreição e verá a realização de todas as promessas de Jeová que ele aguardou com paciência. Então, vamos controlar nossos sentimentos de impaciência, mantendo uma forte fé, e vamos esperar por Jeová.